Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Bruno e eu sou professor de matemática de vocês. Hoje nesse vídeo a gente vai trazer um tema bastante interessante e também importante para o ensino-aprendizagem de vocês e também para a vida de forma geral, até porque o tema que a gente vai trazer hoje diz respeito à porcentagem. Né? Então, porcentagem é algo que a gente usa muito, né? Mesmo que a gente não use diretamente, a gente vai ver porcentagem de repente numa notícia de jornal ou naquele desconto de loja. Então é algo que está muito presente na nossa vida e vale a pena a gente aprender. Então, bora lá. Para essa aula de hoje, eu preparei algumas perguntinhas aqui que eu pretendo responder com vocês até o final do nosso vídeo. Então, aqui vão elas. Ó. Primeira pergunta: afinal de contas, o que é porcentagem? A gente sabe realmente o que é, a gente sabe que é aquele símbolo, né? Mas o que é no final das contas? Para que a gente usa? Qual que é a sua real importância na representação dos dados? Eu realmente preciso usar a porcentagem para representar ou para transmitir alguma informação ou não? E como que a gente calcula, né? Então, depois que a gente souber tudo isso, como é que a gente faz para calcular a porcentagem? Então, vamos lá. Bom, pessoal, vocês vão se assustar aí para quem ainda não sabe ou não conhece o que é porcentagem, vocês vão se assustar com a simplicidade, né, do que é a porcentagem. Ela nada mais é do que uma divisão. Exatamente. Uma divisão, uma razão ou uma fração. Todas essas palavrinhas elas são sinônimos. Só que tem um porém. Ela não é qualquer divisão. Ela é uma divisão de denominador 100. Olha aqui, ó. Denominador 100. Quem que é o denominador mesmo? A parte de baixo da nossa divisão. Então, a gente tem o numerador em cima, denominador embaixo. A porcentagem, ela sempre vai ser representada por uma divisão onde a sua parte de baixo vale 100. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Então, 5 sobre 100 nada mais é do que 5%. Então, é muito intuitivo, né? 5 por 100 é igual a 5%. Então, toda vez que você tiver uma divisão por 100, isso aí pode ser representado na forma de uma porcentagem de uma forma muito simples. Então, 20 por 100, 20%. 60 por 100, 60%, e assim por diante. Então, aqui, se a gente der uma olhadinha um pouco mais a fundo, né, e lembrar lá do conceito de fração, o que a fração fazia? A fração era uma divisão onde a gente tentava representar a parte do todo com o numerador, que é a parte de cima, né, e o total a gente deixava na parte de baixo. Aqui com a porcentagem é a mesma coisa, só que o meu total sempre vai valer 100. Então, quando eu falo para você 5%, eu quero dizer o seguinte, que é 5 alguma coisa de um total de 100. Se eu disser o seguinte para você, 5% dos alunos foram aprovados num concurso, quer dizer o quê? Que a cada 100 alunos, 5 foram aprovados. É isso que a porcentagem faz. Beleza? E vamos lá, com relação à sua importância, né? A gente realmente precisa usar a porcentagem na representação das informações? Como é que funciona isso? Então, a gente utiliza ela no intuito de facilitar a compreensão dos dados, porque o que acontece? Né? Não só para facilitar a compreensão, mas para deixar a informação mais clara para quem está tá lendo alguma coisa ou está estudando alguma coisa. Então, como é que isso funciona? Eu trouxe aqui para vocês um exemplo prático, onde eu vou trazer aqui uma manchete de um jornal, agora do início do mês, com relação ao número de vacinados contra o Covid. Por isso que a gente tem esse fundo aqui com a seringa e o vírus e tudo mais. Então, vamos lá. Aí vocês vão entender um pouco melhor o poder da porcentagem na transmissão da informação. Então, olha lá, ó. O número de vacinados contra o Covid-19 chega a 19,1 milhões. E aí eu te pergunto, e aí, vacinamos muita gente ou pouca gente? Ou mais ou menos? Da forma como está apresentada essa manchete aqui, né, você pode pensar de acordo com os números que você trabalha no seu dia a dia. Você vai na padaria, compra pão, você vai no supermercado, faz uma compra. Dificilmente você vai chegar num número desse aqui, 19 milhões. Não é um número muito familiar para nós, né, pessoas comuns. Não é um número que faz parte do nosso dia a dia. Então, a princípio, você pode dizer o seguinte: é muita gente, 19 milhões, a gente vacinou gente pra caramba, né? E realmente, né, em termos absolutos, ou seja, esse número sozinho, ele realmente é um número grande, certo? Mas e com relação à vacinação, 19 milhões, é muito ou é pouco?
Só com os 19 milhões a gente não consegue responder isso. Então agora vamos ver a segunda parte dessa manchete, que aí vocês vão entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Então olha lá, número de vacinados contra a Covid-19 chega a 19,1 milhões. 9% da população. Então, esses 19 milhões, na verdade, representam só 9% da população. Então, agora sim eu posso falar com uma certa propriedade que os 19 milhões, ele não é um número grande. Na verdade, ele é um número pequeno. Ele sozinho pode parecer grande, mas com relação ao total de pessoas que a gente precisa vacinar, ele não é tão grande assim. Por quê? A população brasileira, ela gira em torno aí de 214 milhões de pessoas, ou seja, a gente tem mais de 214 milhões de habitantes aqui no Brasil hoje para serem vacinados. Desses 214, a gente vacinou apenas 19 milhões, que na verdade representam 9%. Então, até a gente chegar nesse total, ou seja, 100%, tem muito chão ainda. Então, qual que é o poder aí da porcentagem? Ela relativiza as coisas, né? Ela vai mostrar para a gente uma informação, apesar de ser um único número, esse número ele não vem sozinho, certo? Ele vem fazendo um comparativo com o total de alguma coisa. Nesse caso aqui, a gente está comparando o número de pessoas vacinadas, que são os 19 milhões, com o total de habitantes. Beleza? Pessoal, isso serve para tudo. Isso aqui foi só um exemplo de uma manchete, né? Agora do início do mês, mas isso serve para tudo. Por exemplo, eu posso falar assim para você: 10 pessoas foram aprovadas na disciplina de matemática. E aí, de repente, você fala: caramba, só 10, né? Mas e se eu te falar que tinham 10 alunos matriculados? Isso representa 100%, ou seja, são todas as pessoas. Então, se eu te disser, por exemplo, 100% dos alunos foram aprovados, é muito mais interessante para você do que se eu te dizer somente que 10 pessoas foram aprovadas, entendeu? Ou se eu te dizer assim, ó, se eu te disser assim, 5 pessoas foram aprovadas, aí você fala, nossa, só 5, mas a sala tem 7 pessoas, né? Algo mais ou menos assim. Então, se eu te der o valor em termos percentuais, você tem condições de dizer se esse número é razoável, se ele é bom, se ele é ruim, certo? Agora, se eu te der o número sozinho, sem mais nenhuma informação adicional, você não consegue tomar, de repente, uma decisão baseado somente nesse número. Com a porcentagem, você, de repente, conseguiria. Beleza? Bom, pessoal, visto aí a importância da porcentagem na representação das informações, a gente vai ver como se calcula a porcentagem. Então, aqui eu vou trazer para vocês três situações. A primeira, a gente vai fazer o cálculo da porcentagem para o número, ou seja, sabe aquele descontinho de loja? Você vai na loja, a pessoa fala o seguinte, se você me pagar à vista, eu te dou 5% de desconto. E aí você fala, pô, interessante, né, 5%, mas quanto realmente vale esse 5%? É isso que a gente vai aprender a calcular aqui agora. Então, a pessoa vai te dar a porcentagem em cima de alguma coisa e você vai descobrir quanto vale essa porcentagem em valor numérico, certo? O segundo caso é o inverso disso. Vamos imaginar nesse exemplo da prova. Então, eu tenho uma sala com 10 alunos, 7 foram aprovados. E aí eu te pergunto, quantos por cento foram aprovados? Então, você vai converter o número 7 em porcentagem. E a terceira parte aqui da nossa aula, a gente vai ver como se calcula a porcentagem através de uma regrinha de 3 simples. Então, vocês vão ver que dá para calcular tanto de porcentagem para número, quanto de número para porcentagem. Qualquer um dos dois a gente pode usar a regrinha de 3. Então, bora lá para o nosso exemplo. Então, primeiro passo aqui, de porcentagem para número. Muito simples, pessoal. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a porcentagem e multiplicar pelo valor total dessa coisa. Então, vamos imaginar que você vai na loja, a pessoa diz o seguinte para você, ó, essa roupa custa R$ 100 e ela está com 5% de desconto. Como é que você faz esse cálculo? É muito simples. Você vai pegar os 5% e multiplicar pelo valor total, que no caso desse exemplo é 100. Só isso, mais nada. Só tem que tomar um cuidado aqui, ó. A porcentagem, pessoal, ela deve estar sempre na forma de fração ou na forma decimal. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês entenderem um pouco melhor. 12%, ele é 12 dividido por 100, ou seja, a forma de fração dele vai ser 12 sobre 100, ou
qual que é o resultado dessa divisão? 0,12, é a forma decimal. Então, quando a gente for fazer essa conta aqui da caixa, aqui em cima, para descobrir o valor que esse termo percentual representa, essa porcentagem tem que estar, num exemplo de ser 12%, né, ela tem que ser, a gente vai ter que usar 0,12 ou 12 sobre 100. A gente não pode deixar só o 12 ali sozinho, beleza? Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar no cálculo da porcentagem. Vamos fazer um exemplo prático aqui agora. Ó, exemplo 1. A Maria quer comprar uma bolsa que custa R$ 120. Foi-lhe oferecida a opção de pagamento à vista com 5% de desconto. Qual foi o desconto dado a Maria? Então, vamos pôr na caixa aqui aquela equaçãozinha do slide anterior. Então, a gente tem o valor percentual, que é 5%, e tem o valor total da bolsa, que é 120. Então, eu já tenho esses dois termos aqui. Ó. Então, eu consigo calcular o valor que representam esses 5%, certo? Então, vamos lá. O percentual aqui, ó, tomando sempre aquele cuidado, 5% é 0,05 na forma decimal, ou 5 sobre 100 na forma de fração. Vocês podem ficar à vontade para utilizar tanto um quanto o outro. O único que não pode é usar o 5 direto. Então, a porcentagem a gente já tem aqui, que é 5 sobre 100, e o total a gente tem também, que é 120. Então, vamos aplicar agora essa formulinha. Aplicando a fórmula, a gente tem que o valor ele vai ser igual a 5 sobre 100, 5 sobre 100, vezes o total, que é 120. Então, aqui eu tenho 5 sobre 100 vezes o 120. Isso vai dar para a gente, 5 sobre 100, 5 vezes 120, 600, dividido por 100. Dois zeros em cima, dois zeros embaixo, a gente vai ter 6 dividido por 1, que dá 6. Então, esses 5% de desconto representam R$ 6. É isso que está acontecendo aqui. Então, se a bolsa sem o desconto custa 120, com o desconto ela vai custar 120 menos R$ 6. A bolsa vai sair à vista, no valor ali à vista, no dinheiro, R$ 114. Agora vamos para a segunda situação. Na segunda situação, eu tenho um número de um total de alguma coisa e eu quero transformar isso em porcentagem. Como é que eu faço isso? O valor percentual vai ser o número que eu quero converter para porcentagem dividido pela amostra total da qual esse número faz parte, vezes 100. Essa é a formulinha que a gente vai usar. Então, vamos um exemplo simples aqui. Então, vamos imaginar que você tem um pátio ali de veículos e você tem 50 veículos. Então, 50 vai ser o seu total, é o total de carros que você tem. Desses 50 carros aí, vamos imaginar que 5 são vermelhos. E aí você quer calcular quantos por cento dos carros são vermelhos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o número de carros vermelhos que você quer transformar em porcentagem. No nosso exemplo, vale 5. Você vai pôr ele aqui, ó, no lugar do número 5, dividido pelo total de carros, que nesse exemplo é 50, e depois vai multiplicar por 100. É assim que a gente faz essa conversão de número para porcentagem. Vamos ver um exemplo prático aqui agora. Exemplo 2. Então, em uma sala de aula, há 50 alunos, dos quais 30 são meninas, ou seja, mais da metade são meninas. Então, qual é a porcentagem de meninas na sala? De cara, eu já posso te dizer que é mais de 50%, porque é mais da metade. Então tem que ser mais de 50%, porque 30 é mais do que a metade de 50. Metade de 50 é 25. Então, vamos pôr a nossa fórmula na caixa aqui, ó. Sempre que eu tenho um número de um total, e eu quero descobrir quanto esse número representa em termos percentuais, vou usar a formulinha da caixa. Nesse exemplo específico, o meu número aqui é, na verdade, número de meninas, são 30. E o meu total é o total de alunos, que são 50. Então, onde está número, eu vou colocar 30, e onde está total, eu vou pôr 50. Aplicando a fórmula da caixa, a gente tem o seguinte: 30 dividido por 50 vezes 100. 30 vezes 100 vai dar 3.000, dividido por 50. Corta esse zero com esse zero, a gente vai ter 300 dividido por 5. 30 dividido por 5 dá 6, mais um zero que sobra do 300 aqui, 60%. Maravilha, então isso está mostrando o que para a gente? Que 30 meninas de um total de 50 alunos
são a mesma coisa que 60% da sala. E agora, como combinado, a gente vai ver como calcular através da regra de 3. Aqui eu poderia ter escolhido tanto o exemplo 1 quanto o exemplo 2. A gente pode usar a regra de 3 para qualquer uma das conversões, de número para porcentagem ou de porcentagem para número. Mas aqui eu optei por escolher o exemplo 2. Então, por isso que o enunciado do exemplo 2 está repetido aqui. Mesma coisa, só que a gente vai fazer de uma forma diferente. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai montar aqui duas colunas. Em uma coluna, eu vou colocar aqui os números absolutos e na outra coluna eu vou colocar as porcentagens. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente? Que o total de alunos é equivalente a 100%. E o número de meninas vale interrogação. Eu não sei quantos por cento vale ainda. Na verdade, eu sei que vale 60, porque a gente já fez no exemplo anterior. Mas vamos imaginar que eu não saiba. Então, aqui é onde está o ponto de interrogação, vai ser o percentual do número de meninas, que eu não sei quanto vale. Beleza, vamos substituir os valores então. Eu posso dizer que o total é o total de alunos, é 50, está para 100%. E 30, que é o número de meninas, está para X. Vou chamar aqui o percentual referente ao número de meninas de X, vai ser minha incógnita, o valor desconhecido meu. Por que chama regra de 3, pessoal? Porque aqui ó, eu tenho 3 valores e eu vou usar esses 3 valores para descobrir o quarto valor que eu não sei. Então, regrinha de 3 por causa disso, a gente vai usar os 3 valores. E por que eu fiz essa cruz aqui no meio? Porque a gente resolve essa regrinha de 3 multiplicando ela em cruz. Então, eu vou fazer aqui 50 vezes x igual a 30 vezes 100. É isso que tem aqui na linha de baixo, ó, 50 vezes x igual a 30 vezes 100. Aqui pela regrinha de equações, esse 50 está multiplicando x, eu vou jogar ele para o lado de lá, dividindo. Essa é a regrinha básica de qualquer equação, pessoal. Então, se você quiser transitar com os valores de uma equação de um lado para o outro da igualdade, tudo bem, não tem problema, desde que você respeite uma única regra, que é inverter a operação matemática desse número. Então, se o número está multiplicando, você vai jogar ele para lá dividindo. Por isso que o 50 aparece aqui, ó. Então, 30 vezes 100, 3.000 dividido por 50. Corta um zero, a gente vai ter 300 por 5, que é 60%. E se a gente for ver, deu exatamente o mesmo valor resolvendo através daquela formulinha matemática. Pessoal, com isso a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e espero que tenha ajudado também. Até mais.